Muito obrigada pela presença. Eu queria agradecer imensamente todos que estão nos acompanhando nessa segunda-feira e queria agradecer principalmente a compreensão pela mudança que nós fizemos do evento presencial para o evento inteiramente online. Então, agradeço a compreensão de todos. Assim, todos podem estar em casa, né, nesse friozinho aí no começo do inverno. Bom, gente, hoje é o primeiro evento da nossa Comissão de Direito à Saúde do ano e a gente vai abrir com chave de ouro. Nós vamos apresentar o programa Eficiência na Judicialização da Saúde Suplementar. É uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e foi instituído com o intuito de conferir segurança, celeridade e eficácia a todos os processos judiciais que envolvem os beneficiários e os seus planos de saúde, que, como todos sabem, não para de crescer ano após ano, né? Com a recente decisão do STJ, então, que nós tivemos, que passou a entender que o rol da ANS é taxativo, mas que permite exceções, nós imaginamos que a demanda pelo programa vai só aumentar, porque o beneficiário do plano de saúde, então, à medida que ele demandar um procedimento que não está no rol, ele vai precisar demonstrar que ele exauriu os procedimentos listados pela ANS ou que nessa lista não tem nenhum procedimento disponível para o tratamento dele. E isso vai demandar uma opinião técnica. Então, por isso mesmo, o programa, mais do que nunca agora, vai ser demandado. E hoje, então, a gente conta com a ilustre presença da doutora Vanessa Jamos Marque. Muito obrigada, doutora. Doutora Vanessa é juíza de direito titular da 9ª Vara Civil de Curitiba, diretora-geral do Fórum Civil de Curitiba, coordenadora adjunta do Sejusc Civil de primeiro grau e gestora específica para cumprimento da meta 9 do CNJ, com o programa Eficiência na Judicialização da Saúde Suplementar. Então, eu quero agradecer imensamente, doutora Vanessa, a sua presença, para vir divulgar o programa para nós, porque é muito importante para todos os advogados que atuam na área da saúde suplementar. E eu gostaria de deixar registrado aqui que a doutora Rafaela Kister, que é coordenadora das comissões aqui da OAB, iria participar conosco, mas devido a outros compromissos profissionais, ela não poderá estar aqui, mas deixou um grande abraço para a doutora. Então, eu, com bastante honra, passo a palavra à doutora Vanessa. Boa noite, doutora, obrigada mais uma vez. É um prazer imenso voltar a esta casa. Eu digo que a OAB é a minha primeira casa, né? Eu fui advogada por 8 anos, então, assim, eu me sinto realmente em casa falando para os advogados. Agradeço imensamente a acolhida, a minha colega Rafinha Kister, que é uma amiga do coração, ela me avisou que realmente não poderia estar presente, mas eu sei que ela está aqui de coração. Enfim, em primeiro lugar, eu quero dar boa noite a todos e a todas, é muito bom estar aqui, e vamos falar então sobre esse programa, que ele nasceu já no ano de 2019, um pouco antes da pandemia, foi quando nós conseguimos instituir e fazer o programa dar certo, né? Ele já está aí em funcionamento desde então, e agora, neste ano de 2022, sob a batuta da desembargadora Joeci, na nossa segunda vice-presidente, esse programa foi estendido por mais 5 anos, né? Então, nós temos mais 60 meses de atuação com esse programa. Então, eu vou primeiro explicar, né, quais as justificativas para ele. Eu pediria para o Rafael, por gentileza, para ele compartilhar na tela os slides, né, para que a gente possa falar do programa. Pode passar, Rafael, por favor. Né, as justificativas, né, para o programa. Esse programa, então, ele foi idealizado justamente para atender às peculiaridades nas demandas envolvendo saúde suplementar. A partir de quais premissas? Primeiro, né, o princípio da cooperação, que orienta as relações processuais, que é o artigo 6º do Código de Processo Civil, o interesse das instituições que gerenciam os planos de saúde em negociar com seus usuários,
há necessidade de realização de perícia médica para dar segurança às decisões judiciais e subsídio à negociação pelas partes, e com isso imprimindo celeridade e eficiência aos processos. A eleição do negócio jurídico processual, que é o artigo 190 do Código de Processo Civil, como meio adequado para viabilizar a antecipação da prova pericial e a utilização do sejus civil primeiro grau. Então, assim, essas são as justificativas e eu vou aqui tentar rapidamente falar um pouquinho de cada uma delas para os senhores entenderem como é que funciona o programa. Ele parece complicado, mas ele não é, ele é muito simples, tá? Eu peço que passe a próxima tela, por favor, que eu quero falar um pouquinho sobre a necessidade de perícia médica. Bom, aqui nós, a partir de diversas das reuniões, né, que nós travamos com os comitês de saúde, o Comitê Estadual de Saúde, nós percebemos, né, essa necessidade que esses processos que envolvam saúde suplementar, muitas vezes demandam uma perícia médica. Aqui, nós vamos falar um pouquinho do NATJUS e do ENATJUS, né? Por quê? Porque, muitas vezes, o primeiro questionamento que nos fazem é por que o ENATJUS não serve aqui para o projeto? O ENATJUS é uma nota técnica, ele é eminentemente técnico, né? Ele não é uma perícia. E isso, o decreto que trata desse tema, o decreto judiciário 422 de 2020, ele é muito específico nesse ponto, né? O ENATJUS é nota técnica. O ENATJUS não é e não pode ser perícia. Então, se o ENATJUS ele serve para fundamentar uma decisão inicial, uma liminar, ele não se presta para fundamentar uma sentença. Isso é inegável, é incontestável. Então, nós visualizamos a necessidade de realizar o quanto mais rápido possível a perícia. Por quê? Porque todos sabemos da dificuldade que é um processo que precisa da realização da perícia e a gente não consegue. O juiz efetivamente tem muita dificuldade em conseguir peritos que atuem nos processos. Então, por isso, nós pensamos de uma forma em trazer a perícia, realizar a perícia de uma forma mais rápida para que, nesses processos que envolvam os planos de saúde, as partes possam negociar, sentar para negociar mais rapidamente, ou o juiz, tendo essa prova técnica realizada de imediato, ele consiga sentenciar. E, com isso, a gente reduz o tempo do processo, né? Então, a perícia aqui, ela vem como subsídio, tanto para a decisão de mérito, quanto para a autocomposição, certo? E mais, como fazer isso, né? E nós pensamos primeiro na questão do tabelamento e no custeio. O tabelamento, o que é o tabelamento? É fixar um valor fixo para essas perícias, que devem ser custeadas por quem? Pelo plano de saúde, tá? Então, a partir daí, nós passamos, então, por uma outra fase, que é a fase que é fundado no princípio da cooperação. Eu poderia, por favor, mudar a tela para mim? Aqui. Hoje, nós falamos muito, né? O Código de Processo Civil traz no seu artigo 6º o seguinte princípio, né? Que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, num tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. É o princípio da cooperação, né? É esse comportamento cooperativo que se espera das partes, né, do juiz, de todos os sujeitos do processo, sujeitos e não partes, ou seja, juiz, as próprias partes e os advogados, eles devem atuar de uma maneira a auxiliar o processo e a máquina da justiça à entrega tempestiva e célere de uma tutela jurisdicional, justa
e efetiva. E é o que todos nós buscamos, não é? Então, eu sempre bato muito na tecla do princípio da cooperação. Por quê? Porque quando se vai para uma mesa de negociação, as partes têm que saber disso, que elas hoje, elas constroem, elas fazem parte, tanto as partes quanto os advogados, elas fazem parte da construção de uma decisão. Né? Quando a gente fala em princípio da cooperação, a gente fala em uma evolução do princípio do contraditório. Né? Então, aqui é muito importante que a gente tenha essa visão. Né? No princípio da cooperação para o juiz, é voltado para a observação dos precedentes, para as decisões que devem ser fundamentadas, devem ser no respeito ao contraditório, à ampla defesa, né? Sempre buscando a efetivação da tutela, buscando a tutela de mérito. E para as partes e para os advogados, como que a gente vê o princípio da cooperação? Porque muitas vezes sempre se fala do princípio da cooperação voltado para o magistrado, né? Mas não é para todos os sujeitos. E para as partes e os advogados, é justamente essa vertente de buscar a autocomposição como prioridade, evitar demandas frívolas, alegações genéricas, atos protelatórios. E aqui é que vem a busca pela autocomposição. Então, fundados nessas premissas que o projeto, o programa funciona. Né? Então, é por isso que se optou, já na próxima, eu peço que passe para a próxima tela, por favor, é por isso que se optou pelo negócio jurídico processual. Por quê? Porque a partir do negócio jurídico processual, as partes podem negociar a realização, a antecipação dessa perícia que eu falei no começo, né? Então, pelo negócio jurídico processual, este é o instrumento que o Código de Processo Civil coloca à disposição dos sujeitos processuais, das partes, sob a supervisão do juiz, para que se possa negociar a prova, para que se possa antecipar essa prova e, com isso, subsidiar, seja a negociação, seja uma decisão de mérito. Tá? Então, aqui é o artigo 190, né, que diz que os processos que admitem autocomposição, é lícito as partes ajustá-lo às suas especificidades, e então, fixando um calendário para a prática de atos. Né? Então, todo o programa, ele se funda no princípio da cooperação e nessa opção pelo negócio jurídico processual. Poderia, por gentileza, a outra tela. E aqui nós passamos efetivamente para as providências, para os planos de ação. Como usar o programa? Seja pela via, pode ser tanto na via processual, quando a ação já está proposta, quanto na pré-processual. Hoje, nosso trabalho ainda é no processual. O que nós queremos é que, com o tempo, as partes se utilizem do programa no SEJUSC pré-processual. Tá? Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um termo de ajuste com as operadoras dos planos de saúde para o custeio integral dessa prova pericial em qualquer hipótese e fixamos um valor, um tabelamento. Hoje, a perícia médica, ela custa R$ 2.500, tá certo? Eu acho que é um preço razoável, é um preço justo, que está dentro dos parâmetros do que o CNJ, do tabelamento do CNJ, e por que não é mais caro e por que não é mais barato? Veja, a prova pericial que vai ser feita no caso do programa, ela é praticamente como se fosse uma nota técnica, né? É como se fosse uma terceira opinião, mas com o caráter de prova pericial. Né? Então, aqui ninguém vai falar de responsabilidade médica, aqui ninguém vai tratar de outra coisa que não seja o plano do médico assistente, a validação do que o médico assistente está colocando para aquele paciente.
tá certo? Então, não vai ter colega contra colega aqui. Isso é muito importante colocar. Então, depois de muitas conversas, nós chegamos à conclusão, nós começamos com um valor menor de R$ 1.000 e evoluímos para R$ 2.500, certo? Então, esse é o valor hoje que está sendo aplicado. E em qualquer hipótese, por quê? Porque seja assistência judiciária gratuita ou não, quando a justiça for paga, é o plano de saúde que vai custear integralmente essa prova pericial, em qualquer hipótese, certo? Para isso também, nós mantemos um cadastro de peritos que fica à disposição do programa, e eles agora têm que estar cadastrados no CAJU, né, que é o Cadastro de Auxiliares da Justiça, né? E aí, esse ajuste, também temos o ajuste quanto à participação do Ministério Público nos casos que envolvam menores. Por quê? Porque muitos dos casos que nos chegam são os casos de espectro autista. Quando nós temos o grande problema, qual é o grande dilema, né? Agora as coisas até melhoraram, porque saiu também uma nova normativa, né, da ANS, mas até então era um Deus nos acuda, né? Por quê? Porque nós precisávamos ter uma resposta rápida para a solução, para o caso dos autistas, e nós não conseguíamos, né? Então, agora, com a participação do Ministério Público, com o programa, nós conseguimos trazer essa prova antecipada e, a partir daí, verificar todas aquelas terapias que são pedidas pelo médico assistente, a gente valida isso pela prova, né? Nós tivemos, já em 2019, junto à Comissão de Saúde, nós tratamos desse tema. À época era a doutora Renata Fará, né? Então foram várias reuniões que nós fizemos, isso já foi feito, né? Continuamos selecionando, orientando e capacitando os mediadores, os conciliadores e negociadores especificamente para atuar no programa, né? Nessa mesa de negociação, assim como oferecendo cursos também para prepostos das operadoras do plano de saúde, né? E uma coisa que foi muito importante é o ajuste no sistema do Projude para possibilitar a citação online e as redesignações do Sejusc, porque tudo vai acontecer no Sejusc, né? Então, como eu disse, como se aplica o programa? Se puder passar o próximo slide. O programa ele se aplica tanto com remessa ao Sejusc para a perícia, sem remessa ou também nos pré-processuais. Agora eu peço novamente mais uma vez que passe, né? E passe a tela, por gentileza, Rafael. Aqui com remessa. Esse é o clássico, né? Como é que acontece? Na vara de origem, recebida a petição inicial, o juiz vai analisar se é caso de concessão ou postergação da liminar. Aqui, a gente sempre recomenda que o juiz postergue. Por quê? Porque para facilitar uma composição no Sejusc, quando o juiz dá a liminar de imediato, óbvio, né, gente, são casos e casos, né? Se puder postergar, evidentemente sim. Se não, não. E também isso fica a critério do magistrado. Ninguém está obrigado a nada. Mas nós sabemos da força que tem uma liminar, ou não, né? Sem a liminar, talvez seja mais fácil para as partes negociarem. Mas isso vai do juiz e não existe, pelo programa, nenhuma determinação para o juiz que não dê essa liminar, tá certo? O que acontece? No momento do 334, quando o juiz determina com liminar ou sem a liminar, ele determina a remessa dos autos para o Sejusc, é neste momento do 334, em que quando a operadora do plano de saúde, ela é citada online, ou seja, nós conseguimos uma citação célere e já se marca uma audiência de forma rápida. Para quê? Para que as partes negociem. E é neste momento do 334 em que ocorrerá
as partes serão instadas a firmar o negócio jurídico processual. Deixa eu ver aqui se poderia passar para a tela 9, por favor? Aqui. Então, não, é anterior. Aí, essa aí, Rafael, obrigada. Então, é aqui, nessa primeira audiência, na audiência do 334, que as partes, então, efetivarão o acordo ou o negócio jurídico processual para antecipação da prova pericial. Então, aquela prova pericial que seria realizada lá na fase do saneador, que o juiz determinaria no saneador, ela é trazida para este primeiro momento. Aqui, as partes escolhem o perito que está cadastrado. Veja, a escolha das partes, a escolha não é do juiz. As partes passam a... justamente, de novo, falando sobre o princípio da cooperação, falando sobre a nova vertente do processo civil, que é a mediação, que é a conciliação, que é a autocomposição, né? É buscar que as partes solucionem os seus problemas, né? Então, as partes escolhem um perito, e aí, se não houver um perito cadastrado, pode-se buscar uma outra pessoa, né? Que é a perícia consensual. Ainda neste momento, vai se fixar a data, a hora, o local da perícia, né? Mas veja, a perícia, isso é muito importante, as pessoas confundem, acham que a perícia vai ocorrer no Sejusc. Não, a perícia não acontece no Sejusc. O que se define no Sejusc é onde, quando e como. Isso é muito importante deixar claro, porque às vezes muitos acordos não saem, porque as partes acham que a coisa vai acontecer lá. Não, lá é só a negociação, é o local adequado para a autocomposição. Aí, tudo fica reduzido neste termo, que é o negócio jurídico processual. Se esclarece sobre os exames, o que precisa levar, já define quem é o perito, se precisa uma outra pessoa, em caso de substituição, se aquele não der certo, enfim. As partes negociam. E o pagamento, ele ocorre já de imediato pelo plano de saúde. E, ainda nos casos de assistência judiciária, só a questão das custas processuais é que o plano de saúde vai arcar com 50% das custas, dos honorários de perito, quero deixar bem claro que é integralmente pelo plano de saúde. E ali já se fixa também o prazo para contestação. Por favor, a outra tela. Aí, o coordenador do Sejusc homologa o negócio jurídico processual e aí parte-se, então, para a realização da perícia. Veja, nós ainda estamos na fase do 334, mas nessa fase do 334 nós estamos produzindo a prova pericial, que seria feita dali a 6, 8 meses, né? Com o risco de não achar perito, com o risco de discutir valor de honorário, né? Com tudo isso. Nós eliminamos tudo isso, tá certo? E aí, os autos, aqui, os autos ficam no Sejusc, ou eles podem até voltar para a vara. Essa questão é menos importante. E fica-se aguardando a realização da perícia. Realizada a perícia, apresentado o laudo pericial, as partes voltam para uma segunda rodada de negociação, novamente no Sejusc. E ali, com fundamento na perícia, com base na prova, as partes podem negociar, as partes podem chegar a uma composição. Não deu certo? Não chegaram? Não querem se submeter? Não tem problema. O processo volta para a vara e ali já há possibilidade, então, de o juiz julgar antecipadamente o mérito com a prova pericial realizada. Então, em suma, essa é a dinâmica do programa. A partir do negócio jurídico processual, com a utilização do Sejusc, instar as partes a negociar, ou, se não for possível essa negociação,
dar o subsídio necessário, tanto para essa negociação quanto para o juiz decidir. E, com isso, reduzimos o tempo do processo. O programa, ele pode ser aplicado, como eu disse, não somente nessa fase, ele pode ser aplicado em qualquer fase do processo. Imaginemos o seguinte, já foi para ser justo, que não deu certo, o juiz está lá tentando achar um perito, e ele não tem conhecimento do programa. Ele fica sabendo do programa. Então, o que ele faz? Ele pode aplicar o programa no despacho saneador, ou então, já está lá para a sentença, mas remanesce a dúvida, ele pode aplicar o programa, né? Então, ele pode, por despacho, por decisão, dizer, olha, eu vou aplicar o programa, chama o plano de saúde e fala, custei a prova. E eu quero deixar uma coisa muito clara, porque é uma pergunta que muita gente me faz, né? Se pelo plano de saúde ter que custear essa prova, se não haverá impedimento do perito, se tem alguma, né? Como é que fica isso, né? Uma suspeição, afinal de contas, é o plano que está pagando? Não tem, porque são pessoas que são cadastradas. E mais, vamos dizer, o grande cliente do programa, né, é a Unimed. E aí, o que acontece? Nós fazemos essa verificação se o médico que for perito, ele não é conveniado, ele não é cooperado do plano, né? Então, isso é muito importante. Então, a gente tem todo esse critério, esse cuidado, né? Eu poderia pedir para passar a tela, por favor? Deixa eu dar uma olhada mais aqui no que a gente pode. Então, voltando, né, eu digo de novo com relação aos autores que são menores ou incapazes, né? A gente pensou muito, né? Porque quando o artigo 190 fala, né, em direitos que admitem autocomposição, como é que ficaria a questão dos autores menores na realização do negócio jurídico processual, se isso seria viável ou não. Mas, em conversa, e veja, tudo isso foi conversado antes, né? Eu acho que o princípio da cooperação, ele vale para as questões pré-processuais, enquanto as pós-processuais, endoprocessuais, enfim, em qualquer fase, né? A conversa, o diálogo, ele é muito importante. Então, tudo isso foi pensado, né? Foi conversado com o Ministério Público, foi conversado com a OAB, e assim, por que não? Né? Se o maior interessado são os menores ou incapazes, se eles são os maiores interessados, por que eles ficariam de fora disso? Né? Se é possível a tutela, a fiscalização pelo Ministério Público, então não há por que não fazer. E é isso que acontece. Então, os casos de espectro autista estão entre os que mais se buscam, né, pela via do projeto, do programa. Deixa eu dar uma olhada E aqui, como eu já disse, com remessa e sem remessa ao Sejusc, pode o magistrado realizar a prova, né, determiná-la, seja na fase de saneamento ou antes da sentença, aplicando os termos do programa, né? E tudo isso, para quê? Para a gente chegar no sonho de se fazer tudo isso no pré-processual, né? Quando a gente conseguir efetivamente que as partes, elas busquem espontaneamente, voluntariamente, o Sejusc, que elas não precisem entrar com a demanda, elas não precisem buscar o judiciário já com uma petição inicial, para buscar uma sentença. Né? A ideia é fazer com que as partes realmente busquem pela via do pré-processual. Mas isso, doutora, nós temos que conversar muito, né, com as comissões, comissão de mediação, né, porque é toda uma cultura que a gente tem que quebrar, né? É aquela cultura do litígio. A gente tem que conscientizar, e acho que é por isso que nós estamos aqui hoje, para falar disso, porque não tem como falar do programa sem falar da necessidade de autocomposição, de buscar uma nova via para a solução dos conflitos, de entender que tudo mudou,
que a principiologia do Código de Processo Civil hoje é outra, e que nós precisamos realmente trabalhar nessa forma da autocomposição e das pessoas aprenderem a resolver os seus próprios problemas, né? E entendendo que outros sujeitos processuais surgiram, outros colaboradores, que no caso são os conciliadores, os mediadores, né? Saber que quando chega no Sejusc, o juiz não vai estar lá. Vai ter alguém, vai ter um facilitador, né? Que a gente chama. Né? Vocês vão encontrar um facilitador, alguém para facilitar o diálogo e, assim, chegar a um bom termo, né? Então, em suma, são essas as bases e como funciona, né, o programa da eficiência, né, na judicialização da saúde suplementar. Eu gostaria até de dizer, mais um pouquinho, avançando só, que ele realmente tem trazido dados positivos, resultados positivos, mas nós precisamos avançar mais, né? A pandemia, o programa vinha numa crescente até que veio a pandemia e nós fomos obrigados aí a segurar um pouquinho, né? Porque as audiências já não aconteciam com tanta frequência, né? Mas, enfim, o que nós temos hoje é que o programa pode e deve avançar, né? É algo que tem grande possibilidade de dar certo e vem já dando certo e pode melhorar ainda mais, mas nós precisamos efetivamente que as partes se comprometam, né? Que os advogados se comprometam, que as pessoas não tenham medo de negociar, não esperem que só o juiz decida por elas, né? Eu acho que essa cultura de terceirizar as decisões é que tem que ser revista, né? Isso é algo que tem que ser pensado, né? Então, eu estou aqui à disposição, doutora, para as dúvidas que surgirem, enfim, e agradeço imensamente a oportunidade de vir falar do programa, vir falar do projeto, né? E divulgá-lo, e espero, sinceramente, que os advogados, eles utilizem, eles peçam, né? Peçam para usar. Instem o magistrado a isso, né? Hoje, são vários os planos que estão, de cooperativas que fazem parte, que assinaram o termo, né? Em Curitiba, praticamente todos. Nós estamos falando de Unimed, nós estamos falando de nossa saúde, nós estamos falando de Paraná Clínicas, que já mudaram os nomes aqui, eu já nem vou lembrar, mas, enfim, a grande maioria. Então, basta a parte pedir, eu quero a aplicação do programa, o juiz vai deferir. E aí, com isso aqui, eu me ponho à disposição para as dúvidas que eventualmente existirem, doutora. Obrigada, e agradeço também. Muito obrigada, muito obrigada. E, assim, no que puder, contar conosco, contar com a OAB, para que a gente tente promover, inclusive, a questão da conciliação na fase pré-processual. E quando a doutora falou assim que para as partes é muito cômodo deixar a decisão a cargo do juiz, eu acho que existe um histórico de que os processos contra planos de saúde, na maioria dos casos, têm decisões favoráveis aos autores, aos beneficiários. Então, na cabeça do beneficiário, por que eu vou negociar se a chance de eu conseguir a minha liminar e uma sentença favorável é muito maior, né? Se eu tiver que negociar, provavelmente eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. Mas agora, com essa mudança de entendimento do STJ, eu acho que as coisas não vão ser mais tão fáceis assim. O beneficiário realmente vai ter que provar que esgotou o rol, que não tem o tratamento no rol, e eventualmente o juiz vai precisar ouvir uma opinião técnica, sim. E os médicos peritos, inclusive, vão precisar conhecer o rol, né? Porque às vezes também não conhecem. Né? Exatamente, então, doutora. Vão precisar. E aí eu queria que a doutora falasse para a gente qual que é, assim, a maior dificuldade que foi encontrada no programa, se foi resistência do autor ou das operadoras em fazer os acordos, ou a dificuldade realmente em encontrar os peritos. Então,
Algumas pedrinhas no meio do caminho, elas existiram, né? Com relação aos planos de saúde, creio que a dificuldade foi a menor delas. Por quê? Porque foi a partir das reuniões que existiam no Comitê Estadual de Saúde, a partir dessas reuniões, em que participavam tanto a comissão, tanto a Ordem dos Advogados, quanto os planos de saúde, que o judiciário passou a entender melhor como isso funciona, né? Foram essas conversas, foi esse diálogo cooperativo que fez com que nós, magistrados, entendêssemos como a coisa funcionava, né? E isso era um clamor dos planos de saúde, porque por essas questões atuariais, né, deles, e quanto custa uma liminar para o plano de saúde, quanto custa manter uma liminar para o plano de saúde, né? Qual é o impacto que essa liminar dada para uma pessoa, quanto ela impacta no valor da mensalidade de uma coletividade, né? Então, a partir desse estudo, a partir de nós entendermos um pouquinho até de análise econômica do direito, é que a visão mudou. Porque antes era aquilo, né? Era médico falando com o juiz, era Deus falando com Deus. Eu sempre brinco, né? Então, assim, um Deus falou, o outro deu. Aqui sou eu para, né? Se o médico assistente falou aquilo, então eu vou me fiar nisso e vai. Mas as coisas não são bem assim, né? Existem outras consequências, além do processo, que impactam quando uma decisão liminar ela é proferida. Então, a dificuldade não veio pelos planos, né? A dificuldade hoje é justamente dos autores, da contraparte, em entender a necessidade de se negociar, né? Justamente por quê? Por essa cultura de ter uma liminar, a visão, às vezes, equivocada do magistrado de que, em qualquer caso, em qualquer hipótese, deveria ser acatada a prescrição do médico assistente, mas nem sempre essas coisas funcionam, nem sempre pode ser assim, né? Outras alternativas, elas têm que ser buscadas, né? Por quê? Novamente, o impacto é no consumidor, e às vezes é no próprio processo, quanto custa isso, né? Quanto custa manter uma liminar por longo período, né? E a outra dificuldade, sem dúvida, é a formação do rol de peritos, né? É encontrar médicos, encontrar pessoas, médicos dispostos a fazer as perícias, né? Isso é algo que a gente ainda sofre, e nós contamos sempre com a ajuda, inclusive, de novo, cito aqui a doutora Renata Fará, que buscou incessantemente conversas com os órgãos, né, de classe da medicina, buscando profissionais, e isso hoje, se temos vários, devemos isso ao Comitê de Saúde da Ordem, né, as conversas que tivemos, mas é um trabalho incessante e diário, né, para incrementar esse rol. E mais, e aí também tem um problema, doutora, querer o especialista do especialista do especialista. Né? Então, assim, eu brinco, né? A parte diz que é o especialista na rebimboca da parafuseta, né? Então, não precisa, não é para isso. E aí são esses entraves que dificultam, né? Me parece assim que as partes têm, aí eu digo as partes de uma forma geral, elas têm muita dificuldade em se submeter a uma decisão, né? Não querem tomar decisão, mas também não querem se submeter a ela, né? Então, aí criam embaraços, né? Com todo respeito, o judiciário, eu faço a meia-culpa do judiciário também, a senhora sabe disso, para quem me conhece sabe que eu coloco o dedo na ferida, não é esse o ponto, mas a gente precisa avançar, né? A gente precisa avançar, não só o magistrado.
é o advogado, é o autor, é o réu, os advogados, de uma forma geral, né? É todo mundo perceber que a coisa mudou e o sistema não vai, é impossível. Me permitam fazer esse comentário, mas assim, o acesso à justiça ele tem que ser ilimitado, beleza? Beleza, né? A gente não pode acessar, mas o recurso humano, juiz, ele é escasso, ele é finito, né? Eu tenho unidade de produção, como sou tratada já, eu não sou um ser humano juiz, né? Eu sou uma unidade de produção e a minha obrigação é acabar com os processos, é desobstruir, essa palavra usada pelo CNJ. Desobstruir, eu sou uma unidade de produção voltada à desobstrução de processos. Eu não sou um ser humano, praticamente. Então, um fato, nós sabemos assim, e ai de mim se atrasar, né? Mas tudo bem. Então, o que acontece? Essa conta não vai fechar nunca. Se as partes entenderem, e é por isso que existem esses mecanismos de autocomposição, porque a justiça é ilimitada, o acesso é ilimitado, eu sou limitada, e aí? Né? Então, não fecha, é uma conta que não fecha, não vai fechar nunca, se a gente não mudar a mentalidade, né? E cabe muito a nós, advogados, também, fazermos essa primeira orientação ao cliente, né? Porque existem clientes e clientes que querem tudo, e nós temos que saber os limites, até onde realmente a gente entende que vai uma obrigação do plano de saúde e até onde se extrapola. Então, acho que nós, advogados, somos a primeira barreira de tentarmos levar adiante uma boa judicialização. A judicialização ela vai existir, ela vai continuar existindo, mas a gente tem que ter a consciência de buscar a boa judicialização e tentar criar mecanismos para tentar a conciliação pré-processual, inclusive. Precisamos construir esses mecanismos e esses canais de comunicação com os planos, porque eventualmente nós tentamos, doutora, mas nem sempre somos bem-sucedidos, sabe? Mas claro, eu não tentamos. estou defendendo os planos, não, de forma nenhuma. Né? A questão é que o projeto surgiu até por essa dificuldade, né? Por essas conversas, mas que fundamentalmente, e aí nós falamos de partes mesmo, de partes, né? Incumbe ao advogado, aos advogados. O advogado é o primeiro negociador, doutor. Né? Ele é o primeiro negociador, né? É ele que vai vender o litígio ou a conciliação. Ou o sonho. Né? Sim, exatamente. E nós sabemos que há clientes e clientes. Né? Há clientes que querem a briga. E há clientes que não. E aí vem perfil de quem contrata quem. Né? Então, isso é uma outra discussão, isso não cabe aqui, mas é fato, é verdade, é assim que funciona, né? Então, por isso que é necessário algo maior, uma conscientização maior das partes e dos advogados, de todo mundo envolvido nesse processo, né? Porque a gente fala em cooperação, a gente fala em boa-fé objetiva, né? Em dever de lealdade, né? O que é a cooperação se não fazer com que o processo chegue ao final de forma célere e justa, trocando ideias, construindo alguma coisa, construção, né? Essa evolução do contraditório, todo mundo construir alguma coisa, né? Construir essa decisão. E se pudesse vir se não tiver que ter uma decisão, mas se puder ser por autocomposição, onde há efetivamente essa pacificação, né? E porque são relações continuadas, o plano você vai manter isso, né? É necessário, então, por que não, né? Por que não? Com certeza. Doutora, deixa eu ver, nós temos algumas perguntas aqui. Então, perguntam se os advogados podem querer aplicação do programa ou apenas o juiz. As partes podem pedir, sim. Sim, as partes podem. Muitas vezes, o juiz nem se atentou, né, para aquilo e está lá batendo cabeça, coitado, querendo, eu preciso achar um perito e não acha,
E então, de novo, é cooperativo, a coisa é cooperativa. Pode pedir. Não é só o advogado do plano de saúde que pode pedir, o advogado do autor pode pedir, principalmente. Certo. Então, aí tem uma segunda pergunta, se esse processo já é automático, se é um procedimento padrão, os juízes seguirem dessa maneira. Então, não é. Cabe realmente, o juiz pode tomar decisão por enviar ou não enviar. Na verdade, o que acontece? Como é a fase do 334, inicialmente o programa é pensado para a fase do 334, no Sejusc, os mediadores e conciliadores, eles já detectam, já é detectado que é caso de aplicação do programa, e lá, já nesta primeira fase, já é oferecido. Então, o que a gente pede é que na fase do 334, as partes, se não foi oferecido, o que não é o caso, mas se acontecer, as partes já peçam. Olha, não é caso de aplicação do programa? Eu gostaria que aplicasse. Embora eles estejam treinados para detectar que seja caso e oferecer. E quando oferecer, acreditem que a coisa é boa. Dê uma chance, né? Experimenta fazer. Eu acho que é essa a questão. Aí, vamos supor, não passou, já ultrapassou essa fase, e seja porque não foi oferecido, ou seja porque não acreditou naquilo, peça. Né? Então, hoje, o que é muito importante que se diga é que o programa ele funciona em Curitiba, em Londrina, né? Em Curitiba e em Londrina. Nós estávamos avançando com ele na época do presidente Xisto, mas chegou a pandemia e aí nós tivemos que retroceder, né? Nós tínhamos o projeto funcionando também em Maringá, mas por questões outras, não, ele acabou não dando certo, né? Mas Curitiba e Londrina, os planos de saúde todos já aderiram e ele está em pleno funcionamento. A ideia é que se expanda para o Paraná inteiro, né? Se a ideia é que essa seja uma prática que possa ser levada para todos para Cascavel, Ponta Grossa, enfim, sim, onde tiver plano de saúde, a gente pode firmar o convênio, melhor, não é convênio, né? Firmar o termo de ajuste tranquilamente. Então, os conciliadores, eles já identificam já sabem se aquela operadora firmou o convênio e já podem chamá-la. E nessa audiência, eles já saem com o perito escolhido? Já. Basta que as partes queiram. O conciliador faz contato com o perito já de imediato? Na hora. Veja, é um negócio jurídico processual. Então, ali, o mediador, ele vai instar as partes a isso, né? Olha, nós podemos ver o perito, e aí é que eu digo da necessidade também de as partes aceitarem os peritos que estão no quadro, né? Porque que acontece? É justamente isso, às vezes, eu quero o especialista do especialista do especialista, e não precisa, não tem necessidade. Quem está cadastrado numa especialidade X tem capacidade técnica para tratar daquele tema, né? Então, muitas vezes a perícia não acontece, a nomeação não acontece por causa disso. Porque... E outra, vamos imaginar, não tem, isso o Código de Processo Civil prevê. Não tem naquele cadastro, o cadastro não tem. Mas o Código de Processo Civil fala em perícia consensual. Ou seja, também invocando aqui o princípio da boa-fé. Se a parte, olha, eu tenho uma pessoa que talvez possa fazer. Não, posso indicar. Você concorda, doutor? Concorda? Todo mundo concorda? Vamos tentar chamar aquela pessoa, um terceiro? Posso. O Código de Processo Civil permite. E aí se estabelece lá na hora. Aí, lógico, que a pessoa que, né, vai ter que ver se ele concorda com aquele valor, e aí a negociação. Sim. Mas, enfim, é negócio jurídico processual. As pessoas têm que entender que hoje elas podem dispor sobre isso, né? Podem resolver até isso, lógico, sob a coordenação e supervisão do magistrado, ok? Mas é possível,
né? É possível. Doutora, esses peritos que estão cadastrados no programa, são os mesmos peritos do Sistema Caju, cadastrados para qualquer outro tipo de processo? Eu pergunto isso porque, às vezes, o médico ele fica um pouco melindrado de se cadastrar e ser chamado para ser perito no processo de erro médico, que eventualmente ele tenha que opinar sobre a conduta de um colega. Existe uma diferenciação, até para que a gente possa tentar angariar mais médicos? Assim, não, você estaria cadastrado só para este programa, onde você não vai opinar sobre a conduta de um colega. Existe um cadastro separado? Existe. Acontece o seguinte, o perito do programa, ele tem que estar cadastrado no Caju, mas o perito cadastrado no Caju não precisa necessariamente estar cadastrado no programa, né? Tá. Então, assim, o perito do programa, a única coisa é que ele tem que estar no Caju, mas pode ser ele... Eu não sei se eu me fiz entender, doutora, fiz, né? Sim, mas então, se ele estiver no Caju, ele pode ser chamado para um outro processo de erro médico, não? Não, mas ele pode recusar, ele não precisa ser. Sim, né? sim. Ele pode dizer o seguinte, olha, eu só quero atuar nesse tipo de processo, eu não quero atuar em responsabilidade médica, que é responsabilidade civil, né? Inclusive, nós estamos aqui, eu digo nós, né? Nós tivemos uma reunião sobre isso, né, doutora? Com os peritos, eu já venho tratando desse tema, não só nessa questão da judicialização, mas também com os peritos para ver como é que a gente resolve o problema das outras ações, né? Porque realmente é uma dificuldade muito grande. E até estava numa outra reunião conversando com o pessoal do CRM para ver como é que a gente poderia viabilizar. Por quê? Porque o judicialização, justamente porque são perícias que praticamente tratam de segunda opinião, né? Ou terceira opinião, ou nota técnica, mas um caráter revestido de perícia, se a gente não poderia, em muitos casos, quando for análise documental, que não precise de exame do paciente, utilizar a telemedicina. Sim. Estou trabalhando para isso, né, para facilitar. Né? Porque o NatJus, na verdade, trabalha dessa forma, mas é nota técnica. Mas por que não? Se for análise documental, o perito não pode, a perícia não pode ser feita dessa forma, né? Sim, porque normalmente a parte já traz para a petição inicial uma gama de exames e de laudos médicos, que, né, já possibilitaria realmente essa avaliação. Exato, e na grande maioria dos casos, não há necessidade de exame clínico. Há necessidade de uma entrevista, que pode ser feita. Agora, se tiver que tocar, olhar, aí tudo bem, não dá. Mas não é o caso, não é o que acontece, não é o que a gente vê na prática. Na verdade, o que se vê é justamente a conduta do médico, a prescrição é essa para esse tipo de caso, comporta, não comporta, esse medicamento é adequado, não é, esse tratamento né? É isso, né? Só que, infelizmente, o juiz, na sentença, ele não pode se valer só do NAT, e nem as partes vão se submeter a isso, nem as partes vão concordar, né? Agora, se no negócio de processual, as pessoas não, eu vou me submeter, eu aceito que o parecer do NAT valha para a decisão. Aí é outra coisa. Né? Preciso imprimir essa cultura ainda, né? Do negócio jurídico, é verdade. A gente não tem essa cultura, isso é fato. Não tem. Então, por isso que a perícia se faz necessária, ou melhor, imprescindível. Né? E aí, quando a gente está falando em espectro autista, como é que a gente pode esperar uma nomeação de perito que dure 3, 4 anos, se a criança precisa, naquela faixa etária, até 3 anos, ela tem que ter a definição do tratamento, né? Ela tem que estar sob tratamento, então não dá. Não tem como esperar, né? Não. Mas agora não teremos mais esse problema, eu acho. Espero que sim, doutora. Vamos lá, doutora, tem uma outra pergunta aqui. Caberia agravo de instrumento para uma decisão que indefere o pedido para usar o programa? Sabe que nós já tivemos esse problema, né? Pois é.
Pois é, na verdade não, porque é um programa que ele não. Ele é um programa, né? Ele é um programa, né? Ele é Vale, facultativo, é é, facultativo, é não é imposto nem ao juiz, né? facultativo. Não, ele não é imposto, né? Então, nós não temos. O que a gente faz é uma sensibilização com as câmaras, né? Conversas no sentido, olha, Uhum. valorizem o programa, né? Mas ele não é imposto, nós não temos como impor. Tem uma outra pergunta aqui que ó, é interessante. Assim, muitas vezes, né, no próprio rol da ANS, nas resoluções da ANS, está estabelecida a possibilidade de realização de uma junta, quando há alguma controvérsia, enfim, entre algo que a parte que o beneficiário solicita e o plano, se instaura uma junta, né? Então é o médico solicitante, o médico da operadora e um terceiro que ambos escolhem. Então, a pergunta aqui, por que não aceitar o resultado da junta médica, que é uma autocomposição com o médico desempatador, escolhido pelo médico assistente do paciente? Acho perfeito. De Perfeito, novo, é sentar na mesa e as partes negociarem. Se as partes se resolvem, de novo, nós não estamos falando de cultura. Nós estamos falando de cultura do litígio, de cultura da autocomposição. É isso. Se no negócio de direito processual as partes concordam em fazer dessa forma, se todas as. Se o contraditório for, aí a ampla defesa aqui, nós estamos falando, se as garantias processuais forem observadas, não tem, lógico que o juiz faz esse controle, mas se for da vontade das partes, seria o ideal, não teria problema nenhum. O problema é que muitas vezes as partes, muitas vezes não, na grande maioria, as partes não se submetem e o juiz, por sua vez, não pode fundamentar uma decisão se não tiver uma prova técnica, né? Então, é mais por isso. Mas se as partes se submeterem a isso, não há problema nenhum. Né? Porque elas vão se submeter e aí não vai chegar para o juiz julgar também, né? Então tem esse lado. O que eu já vi, por exemplo, e isso é algo que acontece, aliás, foi o primeiro que aconteceu, eu falei, até comentei, fizemos um negócio de jurídico processual, foi feita a perícia, chegou-se a um resultado, voltaram para a mesa de negociação, aí olharam e falaram assim, ai, não, a gente prefere que o juiz decida. É assim. Certo, não foi bom resultado. Mas a questão da junta que é feita, né, promovida pelo plano de saúde, provavelmente se o beneficiário entrou na justiça, porque ele já não concordou com o resultado. Não, lógico que não, né? Então, as chances dele são muito menores também, porque a operadora vai apresentar esse resultado já, e já são duas opiniões técnicas, pelo menos, favoráveis, né? Mas aí eu digo, doutora, em termos de negócio de direito processual mesmo, né? Então, assim, se estabelecer como essa junta vai funcionar, quem vai funcionar, quem vai desempatar, tudo isso pode ser tratado. Com certeza. Não vejo problema nenhum em definir esses limites de prova, as partes chamarem para si isso, né? Obviamente, de novo, com garantia de contraditório, com as garantias processuais, se não houver vício de vontade, né, em nada, se for tudo da forma mais lisa e escorreita, com a boa-fé, enfim, cooperativa, não tem problema nenhum, né? Porque aí elas voltam e vão. Agora, se não, aí realmente vai ter que ter uma perícia e aí o juiz vai decidir. Vai ter que decidir. Né? Vamos ver aqui, ó. Caso não haja disponibilidade de perito em curto prazo, como se recomenda em curto prazo, como se recomenda 5 dias, né? O processo fica aguardando ou retorna ao trâmite processual normal? Ele retorna. A ideia não é que o processo fique parado, né? Então, assim, não achou o perito? Volta para a vara, porque aí segue o curso normal. Então, por exemplo, não achou o perito naquele momento, volta, porque aí vai correr a contestação, tal, e aí volta de novo. No momento que o juiz for deliberar a respeito de prova, ele pode novamente buscar, né, achar um perito para fazer. Né? Como eu disse, é ao longo do processo, até que se dê a sentença, antes da sentença.
Perfeito. E a gente tem uma última pergunta aqui, doutora. Esse programa cabe em pedidos de estorno com home care aos planos de saúde? Eu acho que se caberia, na verdade, em qualquer pedido de ressarcimento. A parte pagou e está pedindo ressarcimento. Caberia? Veja, se for caso de perícia, cabe. Né? Uhum. Uhum. Em tese, pensou, eu vou precisar de uma prova pericial? Cabe. Ele só não vai caber quando a questão é eminentemente de direito, porque aí não precisa de prova pericial, né? Mas se for caso, qualquer caso em que, envolvendo saúde suplementar, que se vislumbre a necessidade de uma prova pericial, o programa cabe. E no caso de um home care, muitas vezes precisa uma prova pericial para determinar se a pessoa realmente precisa do home care ou não. Com certeza. Home care é um dos casos que nós mais temos, inclusive. Né? Home care sempre, né? Home care é um dos casos que nós temos, sim, se é caso. É que muitas vezes isso está é questão contratual, né? Sim. Mas quando for caso de home care que tenha que ter perícia, está dentro. Perfeito. Porque às vezes a parte se adianta, faz um pagamento, difere, né? Exato. Pedindo ressarcimento. Exato, exatamente. Então, fica muito mais a critério da parte definir se ela vai aderir ao programa ou não, porque ela precisa, ela quer uma decisão, ou ela quer tomar uma decisão, ou ela quer que alguém tome por ela, que o juiz tome por ela, a partir de uma perícia. É isso que vai fazer a diferença, isso que vai fazer com que o programa seja aplicado ou não, né? Se alguém pedir perícia. Maravilha. Né? Caso de perícia. Maravilha. A gente não tem mais nenhuma pergunta aqui. E suas considerações finais, então, para a gente ir encerrando. Eu agradeço imensamente a oportunidade. Como eu disse, é sempre um prazer falar para a OAB, é sempre um prazer estar com os advogados e construir, eu acredito muito nisso, em construção. E não fazemos nada sozinhos, né? Nós somos um sistema de justiça, e todos têm seu papel, e todos são protagonistas, né? Cada um dentro do seu papel. Então, eu me ponho à disposição, estou na nona vara, o que precisarem, contem sempre e incondicionalmente comigo, e agradeço mais uma vez a oportunidade e a acolhida. É sempre muito bom estar com vocês. Obrigada, doutora. Nós que agradecemos, doutora. Eu acho que assim foi muito bacana, porque eu acredito que muitos colegas não conheciam ainda o programa, e como vou reforçar, eu acho que agora, mais do que nunca, o programa vai ser muito demandado, né? Porque acho que mais do que nunca as próprias operadoras vão insistir agora na demonstração do exaurimento do rol, então vai ser necessário uma opinião técnica cada vez mais. Então é importante que todos conheçam, né, aquilo que eu falei, somos o primeiro filtro para orientar bem o nosso cliente. E, doutora, nós convidamos o CRM para assistir, né, para que divulgasse aos médicos que tivessem interesse em participar do programa, e aí depois, se a doutora puder enviar, tem um link específico também que a gente possa divulgar para médicos que queiram fazer inscrição no programa. Por onde que eles podem fazer? Na verdade, é com a Flávia da segunda vice-presidência. Tá, né? Ela tem o link. Então. Ela é com a Flavinha da segunda vice que faz que acolhe os médicos e faz o cadastro e dá todas as orientações, né? Eu aqui agora não tenho o contato mas no site do tribunal, quando entra na segunda vice-presidência, é só entrar no site e acessar a segunda vice, que lá vai ter os contatos necessários para as partes, ou quem queira tá lá. Mas eu vou pegar com a Flávia, então, e compartilho com os colegas, porque é interessante. Às vezes também todos acabam conhecendo um médico, um colega que tenha interesse em participar, tem contato, né? E é importante difundir para eles, porque nos ajuda também, né? Como você falou, somos
né? Um depende do outro aqui, nós dependemos deles também para promover agilidade nesses processos, né, doutora? Com certeza. Se não são eles, não vai, não tem jeito, não tem decisão, não tem acordo, não tem É nada, verdade. infelizmente. Ai, doutora, mas foi muito bom, obrigada mesmo, tá? Eu E que conte com a agradeço. gente para ajudar no programa. Muito, Tá? muito obrigada pela acolhida mais uma vez e eu estarei sempre à disposição. Obrigada, Obrigada. queria agradecer a todos que nos acompanharam aqui. Muito obrigada e boa noite a todos. Boa Encerramos por noite. aqui, então. Até Boa uma noite. próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.